Boa noite a todos. Tá tudo ok aí? Vocês estão me ouvindo bem? A tela tá... Vocês estão vendo aí tudo ok, né? Bom, então, no nosso encontro anterior, a gente fez alguns comentários aqui de algumas propriedades. Se eu não me engano, nós paramos na quarta propriedade. Foi isso, né? Muito bem. Então, vamos para a ideia da quinta propriedade. Ok. Então, lembrando que U, V, W e X são vetores, que no caso eu posso interpretar eles como vetores, posso interpretar eles como linhas ou colunas de uma matriz, desde que todos eles, né, sejam fixos como uma dessas três, né, classificações. Ok, então vamos pegar aqui a ideia da quinta propriedade, que ele vai discutir a ideia do determinante, onde eu tenho isso aqui. Na propriedade não diz, né? Que não fala desse alfa e desse beta, ele não fala. Mas eu vou fazer a descrição aqui dele. No caso, quem é esse alfa e quem é esse beta, né? Então, o alfa e o beta são números reais. Então, na verdade, o que a gente está fazendo nessa propriedade inicialmente, né? A gente está pegando uma de suas linhas e ela está sendo a combinação das outras duas. Ok. Então, olhando para as propriedades anteriores, o que a gente consegue perceber, né? Por exemplo, a propriedade 4, ela diz o seguinte, se uma das linhas do meu determinante for a soma, né, de duas linhas, ou se na verdade eu transformo uma das linhas na soma de duas, então ela vai se transformar em dois determinantes, né? Um determinante que vai ter a linha U e outro determinante que vai ter a linha V, né? Ou seja, o determinante ele distribui, né? Em que ele tem o mesmo comportamento da distributiva do produto, né? Mesmo sabendo que não é uma distributividade aqui, né, de um produto, mas tem o mesmo comportamento. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a nossa propriedade diz que isso dá zero, é isso que a gente vai mostrar, né, que de fato isso dá zero. Então, aplicando a propriedade 4, né, vou botar aqui, ó, pela propriedade 4, esse determinante vai ser igual a esse determinante aqui. Ok. Como alfa e beta são constantes, né, no caso, esses dois elementos aqui, então existe outra propriedade que comenta disso, que é a propriedade 3. Né? Se uma constante ela multiplica uma de nossas linhas, né, não importa qual linha seja, a gente pode tirar essa constante aqui do determinante. Então, aqui a gente vai fazer isso, né? Essa constante aqui vai sair do determinante, e assim como essa outra constante. Então,
aplicando aqui a propriedade 3, então a gente vai ficar com a seguinte coisa, vai ficar alfa vezes o determinante que possui as linhas UV e U, mais beta vezes o determinante que possui as linhas U, V e V. Outra característica, né? Parece até que essa propriedade aqui a gente aplica regressivamente aqui às propriedades anteriores. Essa segunda propriedade nos diz que se um determinante possui duas linhas idênticas, então ele vai ser nulo. Consequentemente, aqui aplicando a segunda propriedade, ficaremos com alfa vezes zero, né? Que aqui tem duas linhas idênticas e para esse fator aqui também vai dar zero, porque tem duas linhas idênticas. Então, de fato, esse determinante vai ser zero, né? Baseado nas propriedades anteriores que já foram provadas. Todo mundo visualizou a ideia desse determinante? A ideia dessa propriedade? E aqui, né, na verdade, a gente não precisou supor nenhum tipo de matriz, né? Aqui, as outras propriedades já nos deram algumas garantias que facilmente a gente pode chegar nesses resultados. Pois bem, então, essa é a quinta propriedade. Vamos agora à sexta propriedade. Essa propriedade 8, ela é um teorema, agora esqueci de quem é esse teorema. Se a gente supor que essa matriz aqui é de ordem 2 por 2, né, a matriz mais simples, se for número é muito trivial, né? Se A e B são números, então o produto vai dar um número, o determinante vai ser o produto desses dois números, o determinante de um número é o próprio, né? Vezes o determinante de outro número é o próprio, então é fácil enxergar a igualdade se A e B forem matrizes de ordem 1 por 1, ou seja, se forem números. Se eu considerar que essas matrizes A e B são 2 por 2, por exemplo, é um caso relativamente fácil, porém, vai, assim, fazer essa conta, né, é notável o trabalho que vai dar. Então, essa demonstração eu vou ficar devendo ela hoje, né? No caso, tem dois caminhos de demonstração para essa propriedade. Tem o caminho usando combinatório e tem um outro caminho que é uma modelagem de matrizes 3x3. Né? Essa que usa matrizes 3x3, dá para visualizar a ideia geral. Eu vou deixar a demonstração dessa propriedade para uma aula subsequente. Né? Então, sei lá, talvez próxima aula eu já traga ela. Eu sei que assim, é uma demonstração que dura um certo tempo. Né? Assim, só nela. Então, eu não vou a prova dela hoje, né? Eu vou deixar para outro momento. Tá, então a gente fizemos aqui a demonstração da quinta, vamos para a sexta, né? A sexta propriedade é o determinante onde uma das linhas ele combina com uma segunda linha. E isso não muda nada, assim, a nível de determinante, né? Então vamos mostrar isso. Então a sexta propriedade diz o seguinte, né? Considerar alfa como sendo uma constante também. Esse é o nosso determinante que a gente vai provar. Isso aqui, de fato, vai dar o determinante de UV e W. Então, a ideia, primeiro,
mais ou menos seguindo a sequência aqui da demonstração anterior, utilizamos a propriedade 4. Com isso, a gente sabe que esse determinante vai ser a soma de dois determinantes. Aqui já dá para ver, né, que esse determinante aqui vai zerar. Então, para a próxima igualdade, eu já vou aplicar as duas propriedades simultaneamente, tá? A propriedade 2 e a propriedade 3. Tá? Eu vou me abusar um pouco dessa aplicação, porque a gente sabe que a propriedade 3 vai tirar a constante de dentro do determinante e a propriedade 2 vai afirmar que quando essas duas linhas são idênticas, vai dar zero. Então, isso aqui vai ficar o determinante de U, V e W mais alfa vezes zero, né, que eu já estou considerando a aplicação da propriedade. Consequentemente, vai dar esse determinante. Está provado aí a sexta propriedade. Até um certo momento, assim, algumas propriedades são um pouco difíceis de trabalhar dependendo do que você considera. Mas chega um certo ponto que quando as propriedades dependem das anteriores, né, a gente nota que é bem fácil assim, a demonstração. Okay. Então essa é a ideia, né, de fato, essa igualdade é verdadeira. E a sétima propriedade é uma propriedade extremamente simples. A sua demonstração. Então, a ideia é a seguinte, aqui eu tenho o determinante de U, V e W, e ele diz que é idêntico ao determinante de U, V e W quando a gente transpõe. E existe uma razão super simples para, de fato, a gente, né, observar isso. Basta, a gente sabe que o determinante, né, nós vimos que o determinante ele nada mais é do que a regra de Laplace de forma geral. Né? A regra de Laplace ele gera todas as regras. Então, aquelas regras populares do ensino médio, né, que quando eu tenho uma matriz 2x2, que faz o produto em X, ou a regra de Sarri, todas são consequências da regra de Laplace. Então, eu vou simplesmente dizer o seguinte, para calcular esse determinante, basta a gente usar a regra de Laplace, né? Eu vou escrever de uma forma bem simples, mas meio que representa tudo que a gente está fazendo. No caso aqui vai representar Laplace da seguinte maneira. Eu vou realizar a soma dos cofatores na linha U, por exemplo. Isso aqui vai ser o determinante, né? Esse determinante, assim, escrevendo de uma maneira grosseira, é isso, né? Eu vou pegar a linha U, por exemplo, e eu vou aplicar os cofatores nessa linha e somar todos esses cofatores. É isso que eu estou escrevendo, apesar de estar economizando aqui na simbologia. Bom, então, para esse outro determinante, ao invés de escolher a linha U, eu vou escolher a coluna U. Por quê? Porque transpor nada mais é do que transformar linhas em colunas. E a gente sabe que o determinante eu posso escolher uma linha ou uma coluna. Então, na verdade, aqui, para esse, eu vou escolher a mesma coluna equivalente à linha sem transpor. Então, de fato, né, não tem... Isso aqui tem que ser igual, né? Não tem como ser diferente. Não sei se todo mundo enxergou a ideia do argumento. Né? E, sei lá, aqui eu escrevi pouca coisa, né?
Na verdade, é isso que eu estou considerando. Né? Essa simbologia aqui, dado uma linha ou uma coluna, significa a soma de todos os cofatores da respectiva linha. Todo mundo visualizou essa ideia que eu falei ou está muito abstrato? Mais ou menos. Bom, a ideia é o seguinte, vamos fazer algumas observações aqui em relação a... Tá, ok. Então, a ideia é a seguinte, deixa eu escrever de uma maneira mais completa. Né? Então, esse determinante aqui, vamos supor que seja esse. No caso, essa linha é a linha U, essa linha é a linha V e essa linha é a linha W. Bom, então, beleza, aqui a inferência que a gente está fazendo é em cima do determinante, né, no caso disso aqui. Aí aqui a gente vai transpor essa matriz. Né? O que significa? Que a nossa matriz vai ficar assim. Né? No caso, é transformar linhas em colunas. Isso aqui é a transposição. Bom, então, o que eu disse foi o seguinte, né? Aqui ele está afirmando que os determinantes são idênticos. A priori a gente não sabe, né? Então, suponho que aqui está a interrogação. Porém, a regra que a gente tem usado, na verdade, como a gente tem definido o determinante, é exatamente a regra de Laplace. E a regra de Laplace, a gente escolhe uma linha completa ou uma coluna completa. Bom, então, para essa primeira matriz aqui, eu vou escolher essa linha. Ok. Então, com essa linha, né, a gente faz os cofatores desses elementos de U. E para essa daqui, eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa coluna. Mas essa coluna é essa mesma linha. Então, significa que, como eu tenho essa liberdade de escolha, e aqui eu escolhi os mesmos elementos praticamente, então significa que os determinantes obrigatoriamente têm que ser idênticos. Então, essa é a ideia, né? Assim, de uma forma mais simples possível que vocês possam imaginar. Então, aqui, se a gente for escrever os cofatores aqui, né, vai ser, para essa matriz, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, né, vezes o elemento aqui da linha, vezes o determinante dessa matriz, vou chamar matriz A, e eu vou eliminar a linha 1 e a coluna 1. Isso que a gente tem escrito. Na verdade, eu vou escrever aqui, já que eliminando essa linha e coluna, né, vai ficar essa matriz aqui, V2, V3, W2, W3, mais menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o 2, e eliminando a linha e a coluna dele, né, respectivamente, sobra esses elementos que eu vou escrever aqui. Sobra o V1, V3, W1, W3. Por fim, se eu fizer menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes ele mesmo, né, no caso, o 3, fazendo as respectivas eliminações, né, do cofator, me resta... Pronto, então isso aqui é o determinante nessa primeira matriz. Aí vamos fazer aqui na segunda.
Vai só ter algumas pequenas alterações, porque os elementos mudaram de posição, né? Então, no caso aqui vai ficar, continua o mais um, ele mesmo, eliminando ali coluna, né? Vai ficar V2 mais menos 1 elevado, a posição desse elemento é 2 mais 1. Por fim, de fato, são os mesmos termos, né? Consequentemente, isso aqui são duas coisas idênticas. Ok, aí só uma observação, né? Observe a diagonal principal aqui, ó. Tanto do primeiro quanto do segundo determinante, né? É idêntico. Aqui só inverteu a ordem, mas como a gente sabe que o determinante das matrizes de ordem 2 por 2 é o produto desses dois menos o produto desses dois, né? A troca da ordem, a gente sabe que o produto de dois números é comutativo, né? Então não importa a ordem. Consequentemente, trocar esses dois de lugar não vai fazer diferença. Então, de fato, eles são idênticos, né? Esses dois determinantes são idênticos. Tá aí, essa é a ideia da prova. Todo mundo visualizou, né? Tá tranquilo, né? Essa demonstração. Muito bem. Aí, como eu falei, essa oitava propriedade eu vou deixar para um segundo momento. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse exemplo e a gente vai aplicar essas propriedades, sem se importar com o tamanho que vai ficar. Então, aqui a gente não está discutindo o pragmatismo, né? Ou seja, a gente não está discutindo a praticidade dessas propriedades. E sim, a gente vai fazer o contrário, a gente vai abusar dessas propriedades e a gente vai ver o quão simples a gente pode deixar esses elementos aqui da nossa matriz. Tá? De tal maneira que vai ser visível, né, que o determinante vai dar 18. Bom, então vamos mostrar essas ideias. No caso, essa daqui é o determinante que a gente quer calcular. E aqui a gente vai fazer algumas transformações. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui uma propriedade que a gente possa aplicar. Bom, eu vou aplicar essa propriedade, que é o seguinte, eu vou transformar uma das linhas na soma de duas linhas. E ao fazer isso, de propósito, eu vou pegar uma dessas linhas, né, e como vai virar dois determinantes, um dos determinantes eu vou fazer de tal maneira que as linhas fiquem idênticas. Então, observe o que eu vou fazer. Essa linha do meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar ela na soma dessas
nessas somas, né? No caso aqui vai ser 1 mais 3, essa daqui vai ser 2 mais 3, e essa daqui vai ser 3 mais 3. Né? Ou seja, eu transformei essa linha na soma de duas. Posso considerar a linha 1, 2 e 3, somado com a linha 3, 3 e 3. Né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando. Então, aqui eu vou só repetir o resto dos elementos. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu transformei essa linha do meio na soma de duas linhas. Bom, então tem uma propriedade, né, que diz para a gente, né, no caso é a propriedade 4, que esse determinante ele vai virar a soma de dois determinantes. Então aqui eu vou aplicar a propriedade 4. Então isso aqui vai ficar 1, 2 e 3. Aqui, no caso, como vai virar dois determinantes, aqui uma das linhas vai ser essa, né, 1, 2 e 3, né, de propósito. Eu fiz de tal maneira que as linhas ficassem idênticas, né, ou seja, esse primeiro determinante vai zerar. Então aqui vai ficar 0, 7 e 8. Mais a outra linha, né, no caso ficou 1, 2, 3. Aqui 3, 3, 3. 0, 7 e 8. Ok, então, beleza, apliquei a quarta propriedade. Já adiantando aqui um dos resultados, essa matriz aqui vai dar zero, né? Desculpe, esse determinante vai dar zero, né? A razão é porque essas duas linhas são idênticas e vai sobrar esse determinante, né? Que se a gente observar, esse determinante é mais simples do que o primeiro. Eu tenho aqui termos menores. Ok. Aí vamos fazer aqui uma segunda observação. Essa segunda linha, todos os elementos são idênticos a 3. Então, se a gente observar bem, nessa matriz eu posso aplicar essa propriedade 3. Ou seja, eu tenho uma linha múltipla de 3, né? No caso, é esse caso aqui exatamente. Aí o que eu posso fazer? Eu vou tirar o 3 do meu determinante. Então, aqui a gente vai aplicar, nós vamos aplicar a propriedade 3 e com isso nosso determinante vai ficar assim: 3 vezes 1, 2 e 3, 1, 1 e 1, 0, 7 e 8. E com a aplicação dessa propriedade, né, esse determinante é mais simples do que esse. Né, porque os elementos dentro da nossa matriz estão menores. Bom, então eu posso repetir essa brincadeira, né? Sei lá, quantas vezes a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu posso, né, transformar mais uma vez essa primeira linha na soma de duas linhas. E se a gente fizer isso, eu posso dizer isso aqui, né, que é 1 mais 0, por exemplo, 1 mais 1 e 1 mais 2. Aí aqui eu repito as linhas. Né? Perceba que a partir do momento que eu fiz essa transformação, eu vou ter aqui repetição de linhas. E aqui, no caso, 0, 7 e 8. Ok, aplicando a mesma propriedade, sendo que aqui já adiantando o processo. Como assim? Né? Como é que eu vou adiantar o processo? Essa linha que vai se repetir com essa, eu já não vou copiar, porque a gente sabe que dá zero.
né? Então, de certa forma, a gente vai adiantar aqui o processo, né? Olhando por esse lado. Eu vou escrever aqui, esse aqui dá zero. Ok, então, o que, que vai sobrar, né? Na soma das duas matrizes, a matriz que não vai zerar vai ser essa. Vai ser a matriz que vai ficar com a linha, vai ser o determinante, desculpa, que vai ficar com a linha 1, 0, desculpa, 1 e 2, 1 e 1, 0, 7 e 8. Perceba, aqui eu já transformei em dois zeros o nosso determinante, né? Já apareceu aqui dois zeros, quer dizer, eu posso ficar realizando essa brincadeira até aparecer diversos zeros. Ok, então deixa eu pensar aqui uma maneira de aparecer mais um zero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse zero, esses dois zeros aqui próximos, né? Ou seja, eu vou mudar essas duas linhas de posição. Tá? Vamos ver a propriedade que nos permite fazer isso. No caso, é a primeira propriedade, né? Que aqui, se a gente observar, tem a troca de duas linhas. Aí ele troca de sinal. Então, aqui, se eu for fazer a troca, né, vai ficar menos 3. Vou escrever embaixo, né? No caso, vai ficar 1 e 1, 0, 1 e 2, 0, 7 e 8. Está todo mundo acompanhando as ideias aqui? Deixa eu só aqui dizer qual foi a propriedade que eu usei. Né? No caso aqui eu usei a propriedade 1 e aqui eu usei a propriedade 4. Né? 4 e 3. Essa daqui é consequência dessas duas. Lembrando, né, aqui o processo ele não está sendo pragmático, né, a gente não está se preocupando em resolver em poucos passos. Né. Aqui a nossa ideia é ver como a gente pode transformar o nosso determinante, né, os elementos daqui de dentro. Ok, então uma outra propriedade que a gente pode aplicar aqui, observe que aqui do 1 para o 2 é uma unidade de diferença, aqui também, né? Do 1 para o 2 é uma unidade de diferença. E eu vou me utilizar disso, né? Então, vou transformar essa última linha na seguinte linha. 6 mais 1 e 6 mais 2. No caso aqui, 0, 1, 2,
Aí, novamente, né, aplicando essas duas propriedades, 4 e 3, aqui vai ficar 0, 1, 2, né, e aqui vai ficar 0, 1, 2 também. Não, 0, 6, 6, desculpa. Aí a razão, né, mais uma vez, a razão, por que ficou 066, né? Porque como eu transformei essa linha na soma de duas, né, aqui eu posso considerar 0 mais 0, né, então uma das linhas vai ser 066, né, vai ser essa daqui, e na outra vai ser 012, sendo que 012, como é igual a essa, então vai dar 0 no determinante, né, pela propriedade 3, consequentemente vai sobrar só essa. Mais uma vez, ó, aqui ó, o fator 6, né, ele é múltiplo dessa linha, então eu posso retirar ele do determinante. Então isso aqui vai ficar assim. Deixa eu ver qual foi a propriedade 3, né? Isso. Foi? Deixa eu só conferir. A propriedade 3 que fala da retirada. Né? Então, na verdade, aqui não é a 3, é a 2. A 2 que fala da igualdade de linhas. Está aqui também. Propriedade 2. Bom, então vai ficar menos 3. Vai ficar menos 3 vezes 6. E escrever aqui os outros, né? No caso, 0, 1, 2, 0, 1, 1. Ok, aqui já estou vendo que dá, né, para aplicar mais uma propriedade. Essa daqui foi a propriedade 3 que nós aplicamos, né, que é referente à constante, né, sair do determinante. E por fim, né, a gente consegue observar, a gente pode trabalhar ou com essas duas colunas ou com essas duas linhas. Então eu posso mais uma vez transformar essa linha aqui na soma de duas, né, bem simples. Essa linha que eu posso dizer que é a linha 0 mais 0, 1 mais 0 e 1 mais 1. Aí aqui vai ficar 0, vai ficar 1 e 1. Esse processo aqui, ele lembra um pouco a ideia do escalonamento, né? Que aí a gente vai transformando elementos em zero, aqui já vou colocar o resultado que é 18, né? E mais uma vez aplicando a quarta e a segunda propriedades, eu vou escrever só o que vai sobrar de fato, né? Então tem uma linha que duas linhas idênticas, no caso essas linhas aqui que eu estou marcando são idênticas, significa que essa que eu vou escrever, né, é a linha que sobra. Ok. Aqui não precisa fazer mais muita coisa, porque tem uma propriedade que diz que quando uma matriz é triangular, eu também não coloquei aqui como propriedade, mas ela é uma propriedade importante, né? Que ela diz o seguinte: se eu tenho uma matriz triangular, então o determinante é o produto dos elementos da diagonal. Então aqui eu vou só aplicar a propriedade 1, que ela trata da troca de linhas,
e eu vou trocar a segunda com a terceira linha. E quando a gente faz isso, vai dar aqui, no caso, 18, né? Vai ficar 1 e 1, 0, 1 e 1, 0, 0 e 1. O que a gente nota, né? Que essa matriz aqui, ela é uma triangular, consequentemente o determinante é o produto das diagonais, na verdade da diagonal, e como são todos idênticos a 1, então significa que isso aqui vai dar exatamente o 18, né? Que é o que tem lá. Bom, então, repito, né? Aqui eu não me preocupei, né, na quantidade de passos e propriedades aplicados, e sim só para mostrar o poder dessas propriedades, né? O que a gente pode fazer com elas num determinante aleatório, né? Então, essa era a ideia. Todo mundo visualizou, assim, o poder dessas propriedades e onde eu queria chegar? Ok. Em outra apresentação, né, que eu fiz disso, né, alguns alunos estavam questionando o tamanho. Eu disse, não é para vocês. Isso aqui só é uma possibilidade. Né? Eu não estou me preocupando de que tamanho vai ficar, e sim como a gente pode transformar a nossa matriz inicial, né, uma matriz simples, né, só utilizando as propriedades. Enfim, então, essa é a ideia dos determinantes. Né? Então, determinante é isso, é uma função, né, só repetindo, né? É uma função que pega matrizes quadradas e transforma em números reais. Essa é a expressão geral, né, que nada mais é do que a regra de Laplace, e essas são as suas propriedades. E lembrando que ele tem uma correlação com o produto vetorial. Né? O determinante tem uma correlação com o produto vetorial, só lembrando a razão disso, por causa do seguinte, tá? Só comentando o porquê, assim, geometricamente, o que o determinante faz. Né? Então, o determinante, nós já vimos que a expressão do determinante, ela aparece, ela é exatamente a expressão do produto misto, e eu vou comentar aqui as ideias. Então, imagine aqui os vetores U, V e W. Eu vou pontilhar aqui os elementos de fundo, ou seja, aqui é um vetor, eu vou deixar ele assim. Tá? O que é contínuo, aqui essas linhas contínuas, é o que está mais próximo da gente. As linhas pontilhadas é o que está por trás. Né? Então, tem uma face aqui, essa linha está por trás dessa face, e o vetor V está lá por trás. Tá? Eu vou pontilhar ele, não tem problema. Bom, então, nós vimos na primeira unidade que o produto vetorial, né, se eu faço o produto vetorial de U com V, então isso vai me gerar um vetor que é perpendicular respectivamente ao IV, né, eles formam 90 graus aqui com o IV, e aqui obedece-se à mão direita, né, a regra da mão direita. Então, se eu faço V vetorial, o vetor fica na mesma direção, porém no sentido contrário. E, além disso, né, o tamanho desse vetor aqui, ele é dado como o tamanho de U vezes o tamanho de V vezes o seno do ângulo entre eles dois. Né? Então, aqui tem um ângulo θ. Se a gente observar U e V planificados, né? Então a gente sabe do seguinte: eu
tenho aqui dois vetores, suponha que são esses dois, o IV. Então, vou dizer para vocês o que significa esse produto aqui. Então, aqui é U, aqui é V. U tem um tamanho, né? Esse tamanho daqui para cá é o tamanho de U. V também tem um tamanho, sendo que quando eu faço o tamanho de V vezes o seno, eu estou calculando essa medida. Isso aqui é o tamanho de V vezes o seno do ângulo. Mas o que significa isso? Se eu traço aqui os paralelos, então o tamanho de U vezes esse pedaço aqui vai me dar a área do paralelogramo, né? Então, significa que o tamanho desse vetor é essa área aqui. Então, essa área aqui, ele é nada mais é do que o tamanho do produto vetorial. E, beleza, então, esse tamanho aqui é essa área. Aí, o que é o produto escalar, né? O produto escalar, no caso, quando eu faço o W escalar o vetorial V, por exemplo, quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo, né? Então, isso aqui, esse produto, a gente sabe que ele é definido como sendo o tamanho de W vezes o tamanho desse produto vetorial vezes o cosseno do ângulo, né, entre esses dois vetores. Eu vou chamar aqui alfa esse ângulo. Tá, mas o que significa o tamanho de W vezes o cosseno do alfa, né? É a projeção aqui formando 90 graus. Né? Então, se é uma projeção formando 90 graus, então isso aqui é a altura, né? No caso, essa medida aqui, no caso, é a altura desse paralelepípedo. Então, a área da base, né? A área da base, vou escrever assim, grosseiramente, e o produto desses dois é a altura, né? A altura aqui do paralelepípedo. Então, isso me dá o volume. Consequentemente, esse é o volume dessa, né, do paralelepípedo formado aqui por esses vetores, né? A extensão dos paralelos desses vetores. Uma das expressões é essa, né? O produto misto. Porém, o que a gente sabe, né? Nós sabemos o seguinte: o W ele tem coordenadas, suponha W1, W2, W3, e esse produto vetorial, nós sabemos que ele é definido da seguinte maneira, né? Ele é o IJK, o1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Né? Essa é a definição do produto vetorial, né? É dado pelo determinante. Isso aí a gente assumiu na primeira unidade, né? Essa característica. Então, o que a gente sabe? Né? Nós sabemos que isso aqui isso aqui vai ficar da seguinte maneira, né? Vai ficar o produto escalar W1, W2, no caso do vetor W, né? Esse vetor aqui a gente pode calcular ele, né? Isso aqui vai dar isso aqui, ó, o 2, o 3, V2, V3. O próximo vai dar negativo, né? Porque J está na posição 1, 2, e a soma de 1, 2 dá um ímpar. Então, na verdade, aqui troca de sinal.
pelo cofator, né? E o último, tá, como é que a gente faz o produto escalar? Né? O produto escalar é o produto de suas respectivas coordenadas. Então vai ficar W1 vezes esse determinante, menos, né, que é esse sinal aqui, W2 vezes esse determinante, mais ok. Tá, mas se a gente observar o que é isso daqui, isso aqui é um determinante só. Não sei se vocês conseguem observar, porque é o seguinte determinante. É W1, então ele vai estar numa posição de tal maneira que quando eu elimino a linha, a coluna dele sobre isso. Né? Então eu vou escrever aqui, ó, o 2, o 3, V2, V3, W2. Né? Tem que estar numa posição onde a soma dos elementos que determinam a sua posição tem que ser ímpar, né? Então aqui eu vou botar ele na primeira linha, segunda coluna, a soma vai dar 3. Como é ímpar, tem que dar negativo, né? E quando eu elimino a linha dele, a coluna dele, tem que sobrar isso daqui. No caso, essa coluna já está aqui, ó. Tá faltando só essas duas aqui que eu vou colocar aqui, ó. O 1, V1. E por fim, o W3 aqui, quando eu elimino a linha dele, a coluna dele, né, tem que sobrar esses 4 elementos aqui do determinante. Quer dizer, eu acabei de escrever aqui, né, isso aqui, essa expressão é esse determinante, né, ou seja, isso aqui é o determinante das linhas U, V e W. Tá, mas o determinante, ó, a gente começou aqui escrevendo a expressão do volume, que foi definido na primeira unidade, que é o produto misto. E onde foi que a gente chegou? Né? O volume é o determinante. Então, na verdade, o que o determinante calcula geometricamente são volumes. Tá? Ficou claro essa ideia? Tranquilo, né? Ok. Bom, então a gente já está terminando aqui o conteúdo, porque antes do exercício só falta a regra de Kramer. E a regra de Kramer tem uma ideia simples para a gente visualizar como é que ela funciona. Tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês agora. Tá? Lembrando, uma coisa que a gente pode combinar é o seguinte, aqui eu vou falar da regra de Kramer e na próxima aula a gente trata dessa demonstração. Eu vou procurar mais simples, né? Eu acho que a demonstração que usa as combinações ela é um pouco árdua, não sei, assim, a priori eu vou tentar deixar uma coisa meio contextualizada, porque, repito, né, o determinante ele pode ser definido em cima de combinações, né, que se a gente for observar a expressão aqui do determinante, né, parece até que é um sorteio, né, aleatório, onde eu tenho dois sinais possíveis, né? Por exemplo, se eu pego o C, o E e o G, né? O C, o E e o G, né? Quer dizer, eles têm aqui um certo sentido, né? O A, o F, o H. O A, o F, o H, né? Se o A estiver desse lado, quer dizer, né? Isso em ordens maiores também tem isso, né? Ou seja, tem uma combinação aqui por trás, né? E assim, não é tão trivial, né? Tratar de determinante por esse caminho. Eu vou tentar tratar um pouco assim do que a gente vem tratando aqui, né? Considerando sempre esses elementos aqui do determinante como
como vetores, linhas ou colunas. Então, eu acho que fica, inclusive, até mais pé no chão aqui, pelo que a gente está fazendo. Mas, de fato, tem. Eu posso colocar até umas referências aqui para vocês, né? Quem quiser olhar pelo lado combinatório, poder ficar à vontade. Ok. Bom, então, vamos aqui à ideia da regra de Cramer. Então, a ideia é a seguinte, né? Eu vou escrever lá em cima, que eu vou precisar de mais espaço. Okay. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui o nosso sistema, de forma geral, que é o A1x mais B1y mais C1z igual a D1. A2x mais B2y mais C2z igual a D2. E bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou escrever A como sendo esse vetor coluna. Então, esse vetor coluna aqui, a gente vai chamar ele simplesmente de A. Da mesma forma, essa coluna eu vou chamar de B, né? E essa coluna eu vou chamar de C, e essa coluna é a coluna D. Então, significa que a escrita AX mais BY mais CZ igual a D é esse sistema completo. Tá? Aqui eu só estou escrevendo de uma forma mais simples. Ok? Tudo bem? Até aí a ideia. Ok. Então, a gente vai calcular o seguinte determinante. A gente, aqui, como ele é dado por determinantes, né? Então, a gente vai calcular o seguinte determinante. Deixa eu fazer só um teste aqui. Vou pegar x mais by mais cz menos d igual a zero. E eu vou calcular o seguinte determinante. AX não, AX não. Né? Como isso aqui é linhas, o A, tudo bem, o A aqui é uma linha, né? Então eu vou me utilizar disso aqui. Eu vou fazer AX mais BY mais CZ menos D. Isso aqui eu vou considerar como se fosse uma linha, né? Porque ele vai ser uma linha que vai ser a combinação dessa maneira, né? Um número, que no caso é uma variável, né? Vezes essa coluna, mais outro número, vezes essa segunda coluna aqui, né? Que no caso vai ser B1, B2, B3, e assim segue, né? Ou seja, aqui é uma combinação de colunas, tá? E ele que eu vou colocar como primeira coluna. Aqui na segunda coluna eu vou colocar simplesmente a coluna B e aqui a coluna C. Todo mundo entendeu como eu montei o meu determinante? Ok, tudo bem. Vamos devagar.
Então, beleza, montamos aqui a primeira coluna. Aí, tá. Não tem problema não, vou fazer devagar aqui. Que aí, né, se tiver mais alguma dúvida, né, que tenha passado batido, né, tudo será sanado. Então, beleza, aqui é a segunda coluna. Eu vou aproveitar e colocar aqui a terceira e a última. Bom, então, considere C como sendo essa coluna aqui. E D como sendo essa coluna. Bom, então, esse nosso sistema, na verdade, ele é esse aqui, né? É o A1, A2, A3, vezes um número, que no caso é o X, né? Mais B1, B2, B3, vezes um número que é Y, e assim segue, né? Vou escrever aqui C3... E aqui, ok. Então, como aqui eu tenho colunas vezes constantes, constantes entre aspas, né? Essas variáveis aqui, na verdade, no fim das contas, elas acabam sendo constantes, né? Aí eu, no caso, passei essa coluna para o lado esquerdo aqui da igualdade. Então, na verdade, eu tenho uma coluna, que é a combinação dessas quatro, e a coluna nula. Tá? Então, na verdade, isso aqui ele é idêntico ao determinante. Né? Aqui eu considerei como sendo uma coluna, peguei a segunda coluna como sendo B e a terceira coluna como sendo C. Né? E isso vai ser idêntico a coluna 0, coluna B e coluna C. Não sei se com essa segunda explicação ajudou ou piorou. Ok. É, relaxa. É, tem uma propriedade que eu também não mencionei. Deixa eu ver se... Ah, eu posso justificar ela facilmente aqui. Por exemplo, imagine que eu tenho um determinante com uma linha nula. Sei lá, V e W. Pergunta, quanto dá esse determinante? Bom, então, sei lá, eu posso, como essa linha é nula, eu posso dizer que todos os elementos da linha são múltiplos de zero. É porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, sei lá, se a gente escreve, sei lá, a gente pode escrever isso aqui assim, né? Que é zero vezes V, né? Se eu pego o escalar zero vezes o vetor V, o escalar zero vai zerar todas as coordenadas de V. E tem uma propriedade que diz que esse escalar não necessariamente podia ser o V, né? Podia ser até o vetor U mesmo. Um vetor U aí aleatório. Não sendo esses dois, né? Sendo um terceiro vetor. Tá, e tem uma propriedade que me diz que, acho que é a terceira propriedade, né? O escalar sai do determinante, então o zero sai do determinante, e qualquer coisa vezes zero dá zero. Né? Então, eu não mencionei essa propriedade, né? Mas dá para observar que ela pode ser consequência de uma da que já foi vista. Então, esse determinante aqui, né, visto esse desenvolvimento, ele é nulo, ele dá zero. Ok, então, com isso, o determinante que a gente vai calcular é esse, determinante
da coluna gerado por essa expressão aqui, isso aqui dá zero, pelo que foi visto aqui. Ok. Agora vamos aplicar as propriedades de determinante que nós conhecemos. Eu estou apagando aqui, mas é porque eu vou escrever desse lado, tá? Porque aí a gente pode ir aplicando propriedades aqui para a direita. Bom, a primeira propriedade, né? Eu tenho uma coluna que é somas e produtos de outras colunas. O que a gente vai fazer, né? A gente vai aplicar essa propriedade aqui, né? Propriedade 4. Então, né, isso vai virar alguns determinantes. Então, vamos escrever esses determinantes. Isso aqui vai ficar determinante de A, X, BC, mais determinante de BY, BC também, mais determinante de CZ, eu vou botar embaixo, mais determinante de CZ, né, que é esse aqui, BC, mais determinante de menos D, BC. Ok. Então, essa aqui foi a propriedade 4. Todo mundo enxergou, né, a aplicação dessa propriedade? Eu separei a soma das colunas, né, em vários determinantes. Agora eu vou aplicar a propriedade que se refere às constantes, né? Isso aqui tem comportamento de constantes. Na verdade, aqui eu já posso aplicar a 2, né? A 3 e 2. Deixa eu só conferir aqui. Exato, né? Vou aplicar a 2 porque vai ficar linhas iguais. E a 3, que é para tirar as constantes do determinante. Então, aqui, essa variável tem um comportamento no determinante de constante. Então, ela vai sair, né? Vai ficar... Isso quando eu aplico... Vou botar logo 3 e 2, né? Então, vai ficar esse determinante aqui, A, B, C... esse determinante pela propriedade 2, como tem aqui, o y vai sair, vai ficar duas linhas idênticas. Então, vamos colocar logo isso aqui, vai dar zero. Aqui também, ó, o z vai sair pela propriedade 3. E pela propriedade 2, aqui vai ficar duas linhas idênticas, duas colunas idênticas, né? Isso aqui também vai dar zero. Então, na verdade, sobrou só dois determinantes. Sobrou dois determinantes. Um foi esse aqui, que eu já tirei, né, a nossa variável, e o outro é esse aqui, né? Tem uma variável aqui, sei lá, menos 1. Vou tirar esse menos 1, multiplica toda a minha coluna D, né? Eu vou tirar ele, então vai ficar assim. Menos o determinante de DBC. Bom, eu sei que essa diferença dá zero. Consequentemente, né, isso aqui eu posso isolar. No caso, isolar o x. E se eu isolo o x, esse cara que é negativo do outro lado aqui da igualdade, ele vai ficar positivo, né? Então vai ficar aqui determinante de DBC dividido, né? Já que esse cara multiplica x, do outro lado, né, vai passar dividindo. Então vai ficar esse determinante aqui. Então vamos só observar aqui o que foi que a gente, né, determinou aqui como sendo o valor da nossa variável x. Deixa eu só escrever melhor aqui. X, é isso aqui. Bom, então, aqui no nosso numerador, deu o determinante
primeira coluna é a coluna dos termos independentes, a segunda coluna dos Bs e a terceira coluna dos Cs. Né? A gente calcula esse determinante e divide por esse determinante, no caso, formado aqui pelas colunas A, B e C, respectivamente. Essa é a regra de Cramer que a gente conhece. Né? Essa primeira coluna aqui, quando a gente quer calcular a variável x, no numerador é substituída pelos termos independentes. Se a gente faz essa mesma conta, né, para os outros, como assim para os outros? Aqui eu botei B e C. Está faltando, sei lá, substituir essa coluna aqui na coluna B e fazer A, essa coluna e C, né? Quer dizer, as outras, né, combinações. Eu coloquei essa coluna aqui na primeira, B e C. Se eu fizer dando zero, né? Se eu combinar nas outras linhas, vai dar o resto, né? No caso, vai aparecer aqui meu y. Vai ser esse determinante aqui, né? No caso, o A, DC. Vamos chamar, não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou falando, eu vou chamar toda essa combinação dando zero de, sei lá, de E. Então, o primeiro determinante que a gente fez foi esse, né? É o determinante do E, BC. Quando eu fiz esse determinante, isso aqui vai dar zero, né? A gente achou esse primeiro. Se eu fizer o determinante A, S, SC igual a zero, aí eu vou encontrar o Y. E se a gente fizer o determinante A, B, E, aí a gente vai encontrar a nossa terceira variável. No caso vai dar A, B, D, sobre o determinante de A, B, C. Todo mundo entendeu essa ideia, não? Ou ficou esquisito? Ok. Tá, aí voltando só para a discussão da ideia de sistemas, né, que a gente aqui nessa unidade está discutindo sistemas, apesar de sempre fazer a ponte com a parte geométrica, né, que é usando a ideia dos vetores e fazendo a ligação com tudo que a gente viu na primeira unidade. Então, a gente sabe que geometricamente três planos ele tem 8 posições possíveis, né? A gente sabe disso. E nessas posições possíveis, a gente sabe que ele pode dar um ponto só como solução, né? Se a gente observar a geometria, eu vou colocar não os 8 casos aqui, mas alguns, né, que me dão a respectiva solução. Então, a interseção desses planos me dá um ponto só. Né? Então, esse aqui seria o ponto P. E essas contas que me dariam os valores encontrados aqui para suas coordenadas respectivamente. A interseção desses planos, outra possibilidade é que dê uma reta, né? Eu vou colocar aqui uma possibilidade da interseção dos planos, dando uma reta, né, como interseção.
seria essa daqui, sei lá, a geometria que me possibilita isso. E aqui, como eu tenho uma reta em comum, significa que os determinantes têm que dar, todos têm que dar zeros, tanto zero no numerador como no denominador, porque a gente sabe que zero sobre zero, né? Qualquer número satisfaz isso, né? Qualquer k satisfaz isso. A razão é o seguinte, né? 0 vezes k dá zero. Então, isso vale para todos os números. Então, é isso que tem que acontecer quando eu tenho infinitos pontos de solução. Essa é uma maneira, né? Tem uma reta em comum aos três planos, ou possa ser que tenha um plano em comum aos três. Né? Então, esse é um segundo caso. No caso aqui é um ponto em comum, uma reta em comum. E aqui um plano em comum, né? Ou seja, os três planos são idênticos. Com a regra de Cramer, é possível identificar os casos? Na verdade, não dá. Né? Ele tem uma certa limitação comparado ao processo de escalonamento, por exemplo. E a terceira possibilidade é não ter solução. E, geometricamente, uma possibilidade para isso seria, sei lá, os três planos, se eles tiverem esse comportamento aqui do desenho, né, na nossa resolução aqui, a gente vai encontrar, no caso aqui, só colocando, né, aqui a gente vai encontrar coisas da forma A sobre B, né, onde A sobre B são números reais e a divisão também é real, para ter infinitas soluções. Eu tenho que encontrar isso, né, 0 sobre 0. E no caso desse, que não tem interseção com os três planos, o que a gente deve encontrar aqui nesses quocientes é uma coisa desse tipo, né? É um número sobre 0, onde A é real. Aqui não existe um número que satisfaça essa divisão. Né? Isso aqui acontece, né? Essa divisão aqui não é um número real. Na verdade, isso não é número, acaba se tornando uma ideia. E isso acontece quando não tem interseção dos três planos. Né? Então, essas são as ideias do que a gente tem que encontrar como solução, né? E o paralelo aqui com a geometria dos planos, que são equações, né, desse formato aqui. Né? Então, indiretamente, aqui a gente só está vendo outra maneira da gente encontrar solução entre planos, né? Agora que usando determinante. Esse 0 sobre 0 ocorre quando tem infinitas, né? Vou escrever aqui. Aqui eu tenho uma solução só, né? Então, para o x eu tenho que encontrar uma coisa desse tipo, né? O numerador e denominador aqui tem que ser números reais, para a divisão ser real. Consequentemente, eu só vou ter uma divisão aqui para cada um, né? Um número para cada variável. Esse caso aqui é quando a gente tem infinitas soluções. E as infinitas soluções podem ser infinitos pontos de uma reta, que é a interseção dos três planos, ou, né, um plano que coincide com os três planos das nossas equações. Então, é isso que tem que acontecer. Né? Só repetindo, essa divisão, qualquer número satisfaz essa divisão. Ou seja, de fato, tem infinitos números aqui que satisfazem a interseção dos três objetos. E nesse caso aqui, quando não há solução. Geometricamente, né, não há interseção entre os planos. Então, está aí o que
tem que acontecer em cada caso. Ok, aí eu coloquei um exemplo que ele foge a essa regra. Não é que ele fuja à regra, né? É só para indicar que a regra de Kramer ela não é tão boa quanto o escalonamento, por exemplo. Né? Ela às vezes falha. Então, por exemplo, eu coloquei aqui esse sistema, né? Então esse sistema ele é bem peculiar, né? Assim, já dá para observar multiplicidades entre os vetores normais, né? Quer dizer, vamos fazer aqui uma análise desse sistema. Então, o nosso sistema é o seguinte, as equações são essas, né? Então, aqui são 3 planos. Os vetores normais são múltiplos, né? Vamos chamar aqui as equações, né? Nomear como a gente nomeia planos. Consequentemente, o vetor normal do primeiro plano é esse. Se eu fizer ele vezes 2, vai dar o segundo, o vetor normal do segundo plano, né? Quer dizer, esses dois aqui, ou eles são coincidentes, ou eles são paralelos. Como isso vale também para os termos independentes, né? Se eu fizer 2 vezes o termo independente do primeiro plano, vai dar o termo independente do segundo. Então, significa que esses dois planos aqui coincidem. Eles são coincidentes. Então, de cara, no mínimo, ou não tem solução ou tem infinitos. Aqui não tem mais como ter uma única solução. E se a gente comparar, bom, aqui os dois planos são idênticos, né? Ou seja, o meu sistema se resume a 2 planos só. Então, se eu olhar para o primeiro e para o terceiro, o que a gente sabe, né? Que 3 vezes o vetor normal do primeiro plano vai dar justamente o vetor normal do terceiro plano. Porém, isso não acontece com os termos independentes. Então, o que isso significa? Que o primeiro com o terceiro são paralelos. Então, geometricamente, o que nós temos aqui no nosso sistema é isso. Nós temos que o primeiro plano e o segundo são idênticos. E o primeiro com o terceiro, né, são paralelos. Bom, então, o que a gente sabe da interseção aqui nesses casos? Né? A interseção nesses casos, nesse caso aqui, vai dar vazio. E se vai dar vazio, a nível de solução, quando a gente for procurar aqui, a gente não vai encontrar solução. Vai encontrar que não existe solução. Ou seja, é isso aqui que a gente tem que encontrar, né? Um número no numerador e 0 no denominador. Né? Porque não tem interseção, não tem solução. Ok, então vamos fazer isso aplicando a regra de Kramer. Okay, então o x vai ser o seguinte. No nosso numerador, eu vou trocar a coluna referente a variável x pelos termos independentes. Então, no caso aqui vai ser 1, 2 e 4, né? Essa coluna aqui é a coluna D, né? Eu vou colocar ela aqui na primeira coluna, como a gente fez aqui, ó. D vai ser a primeira coluna. A coluna B é essa aqui dos termos de y, no caso 1, 2, 3. E a terceira coluna
vai ser 1, 2, 3 também. A nossa matriz com os coeficientes, né, vai dar, no caso, 1 e 1, 2, 2 e 2, 3, 3 e 3. Bom, a gente não precisa de muito esforço aqui para calcular esses determinantes. Então, observe que essa coluna é igual a essa. Aí tem uma propriedade dos determinantes que me garante que esse numerador dá zero. E, mesma coisa, essa coluna é idêntica a essa, né? Inclusive idêntica à primeira. Então, aqui deu 0 sobre 0. Ora, mas pela nossa análise, era para dar isso. Então, por que eu passei esse exemplo? Né? Aonde eu quero chegar aqui? É que, às vezes, a regra de Cramer ela falha. Ela não é tão eficiente. Né? O escalonamento ele é mais eficiente que a regra de Cramer. Se a gente fosse fazer escalonamento aqui, o que ia acontecer? Essa segunda linha ia zerar e a terceira linha ia aparecer um absurdo, né? Se a gente fosse escalonar. Porque o que na verdade, se a gente fosse fazer escalonamento aqui nessa matriz, nesse sistema, ia ficar assim, né? Primeira linha, segunda linha, né? Se eu multiplico essa linha por 2 e subtraio dessa, ia zerar a segunda linha, né? E se eu fizesse 3 vezes a primeira linha menos a última, ia dar isso aqui. Então, quer dizer, aqui eu adiantei alguns passos de escalonamento, né, já para ir direto para as conclusões. Então, o que ia aparecer aqui? Né? Bom, essa última linha do nosso processo de escalonamento é um absurdo, né? Porque aqui não tem variáveis que combinados, quer dizer, não tem constantes aqui que combinados a zero, né, com zero, dê algo diferente de zero. Né? Então aqui, né, é um absurdo, consequentemente o sistema não tem solução. Do jeito que eu escrevi aqui, está me dizendo que o x tem infinitas soluções. E para o y vai aparecer a mesma coisa, e para o z vai aparecer a mesma coisa. Então, onde a gente quer chegar? Né? Não é que ele seja inválido, ele é válido, mas não para todos os casos. Né? Então, tem casos que ele não me diz qual é a solução. Além de ser limitado, né? Se tem infinitas, eu não sei qual é o caso exato que a gente tem, né? Se eu tenho uma reta em comum ou um plano em comum, às vezes ele me dá outra coisa. Quando é que a regra de Cramer é eficiente? Quando o determinante do denominador não dá zero. Se o determinante do denominador não dá zero, aí ambas as regras são eficientes. Caso ele dê zero, às vezes ele pode dar esses bugs, né? Ok. Bom, então essa era a conversa que eu tinha para vocês, né, em relação à regra de Cramer. Então, com isso, a gente encerra. Só lembrando do nosso acordo, né? Próxima aula, eu faço a demonstração dessa última propriedade e a gente inicia os exercícios, tá? Se pegar, eu não sei, eu vou ver se a demonstração, né, não pega muito tempo, eu vou tentar otimizar a demonstração. Mas, de toda forma, na próxima aula a gente já começa a discutir esses exercícios, tá? Então, essa é a hora de vocês
já começarem a tentar fazer esses exercícios para a gente fazer a discussão. Terminando os exercícios, a gente marca a data e fazemos a nossa segunda atividade, né? A nossa segunda atividade avaliativa. Tranquilo? Já era esperado essa unidade. A primeira unidade é a mais longa, né, em VGA. As outras, como é decorrentes dela, né, acaba sendo tranquilo. Pois tá bom. Então, eu encerro aqui, tá? Vou tirar a gravação, aí vocês ficam